Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai ver os instrumentos de divulgação em fundos de investimento. Vamos lá. Primeiro falando sobre o regulamento e também sobre a lâmina de informações essenciais. O regulamento, ele é o documento que contém todas as informações de um fundo de investimento, como se fosse uma bíblia do fundo de investimento, tá? Sendo que ele deve obrigatoriamente ter, vamos lá, qualificação do administrador, do gestor e do custodiante do fundo. Então é importante aqui no regulamento a gente tenha a qualificação desse pessoal aí que está prestando o serviço para o fundo de investimento. Lembre-se que o regulamento ele contém ali várias informações que são pertinentes ao investidor, tá? Espécie do fundo, se o fundo ele é aberto ou fechado, isso aqui é importantíssimo, né? Faz bastante diferença. Prazo de duração, se o fundo ele for se ele tiver um prazo determinado, né, ou se for indeterminado, política de investimento, de forma a caracterizar a classe do fundo, qual que é a taxa de administração, se houver, né, a taxa de performance, de ingresso ou de saída, e demais despesas do fundo, desde que devidamente autorizadas. Então, tudo isso aqui faz parte aí, de informações importantes que devem constar no regulamento. Não é necessário que vocês decorem todas essas funções que tem que ter, até porque são mais, tá? Não são só essas. Basta lembrar que o regulamento é o documento que consta tudo sobre o fundo de investimento, especialmente no que se refere ao objetivo, à política de investimento, às taxas cobradas, aos prestadores de serviços e às regras de aplicação e resgate. Além do regulamento, a CVM também exige a elaboração de, olha só, uma lâmina de informações essenciais para os fundos abertos e não exclusivo a investidores qualificados. Porque se for um fundo fechado ou então exclusivo, aí não se faz necessário a elaboração, tá? Que é o documento que apresenta de forma simplificada as principais informações do fundo. Ela é apresentada em formato simples, reduzido e deve seguir um padrão e uma sequência de apresentação das informações do fundo pré-definida pela CVM. Então a lâmina de informações essenciais é como se fosse aí um resumo do regulamento. Vai constar lá tudo que é importante para o investidor saber, mas de uma forma mais simplificada, tá? Se ele quiser mais detalhes, ele vai olhar o regulamento do fundo. Se ele estiver só interessado em entender do que se trata aquele fundo sem dedicar muita atenção, ele lê a lâmina de informações essenciais, lembrando, tá, que ela não precisa ser elaborada se o fundo for fechado ou então exclusivo a investidor qualificado. Tanto é que fala, tá, nos fundos de investimento destinados a esse pessoal, ou que sejam fechados, a elaboração não é obrigatória. Devido à sua estrutura, ela é um documento atualizado mensalmente que permite compreender e comparar informações importantes sobre os fundos. Os investidores devem exigir a lâmina de informações essenciais dos fundos que lhes são ofertados, mas também devem ler o regulamento para ter total ciência de como o seu fundo funciona. Já o administrador e o distribuidor eles devem assegurar que os potenciais investidores tenham acesso à lâmina de informações essenciais antes de aplicar em um fundo. O investidor, ao investir em um fundo, ele deve, e isso é importante, tá, assinar o termo de adesão e de ciência de risco, no qual ele vai atestar que teve acesso ao inteiro teor do regulamento e também da lâmina de informações essenciais, se for o caso, né? Se precisar, se não for um fundo exclusivo a investidores qualificados. Então, a pessoa que está investindo o seu dinheiro em fundo de investimento, como é que na teoria funciona, né? Ela vai, primeiro, o que ela vai fazer? Ela está interessada ali em colocar o dinheiro dela e quer comparar diferentes fundos de investimento. Então ela pega, via de regra, a lâmina de informações essenciais para entender as principais características do fundo. Ela foi lá e se interessou em um fundo X. Aí ela vai ler o regulamento, para pegar todos os detalhezinhos ali de uma maneira mais técnica. Só então ela vai poder colocar o dinheiro dela. Tanto é que ela vai assinar aqui o termo de adesão e ciência de risco, que ela leu tanto a lâmina de informações essenciais quanto o regulamento. Na teoria é assim que acontece, tá? E, através desse termo, o investidor ele vai declarar que ele está ciente dos riscos relativos ao fundo, de que não há garantia contra eventuais perdas patrimoniais, e se for o caso de que as estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado. E a consequente obrigação dele ter que aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O termo de adesão e ciência de risco ele deve conter no máximo 5.000 caracteres, de forma a facilitar a leitura do investidor e apresentar os 5 principais fatores de risco inerentes à composição da carteira do fundo. Tá? Então, só destacar aqui que são no máximo 5.000 e que são os 5 principais fatores de risco. Tá?
Caso o investidor tenha resgatado a totalidade de seus investimentos de um fundo e passado um tempo ele volte a investir no mesmo fundo, ele vai estar dispensado de formalizar novo termo de adesão, caso não tenha havido alteração no regulamento do fundo desde sua saída. Então essa situação aqui só para vocês entenderem. Lembra que eu falei, né, que eu vou ler a lâmina de informações essenciais, vou ler o regulamento, vou assinar o termo de adesão termo de adesão em ciência de risco, de que eu li a lâmina de informações essenciais, que eu li o regulamento e que eu estou ciente dos riscos, dos principais fatores de risco, né? Que vão ter que estar lá, pelo menos os 5 principais fatores de risco. Eu estou ciente desses riscos num documento ali que contém no máximo 5.000 caracteres. Então é mais ou menos esse procedimento. Lê um, lê o outro e assina. Beleza, coloquei meu dinheiro no fundo agora. Aí passou um tempo, eu resgatei todo o dinheiro. Passou mais um tempo, eu quero aplicar de novo nesse fundo. Se o fundo ele não mudou muito, né, não teve alterações ali em seu regulamento, ele continua aplicando com as mesmas estratégias, com o mesmo tipo de carteira de investimentos, aí eu vou poder entrar no fundo sem precisar fazer uma nova assinatura, porque eu já fiz isso há algum tempo atrás. Tá? Esse é o detalhe aí. Bom, ainda sobre os instrumentos de divulgação, tá? Agora a gente vai passar aqui para a demonstração do fundo. A demonstração de desempenho do fundo ela é o documento com as informações periódicas do fundo em relação à rentabilidade mensal, que aconteceu nos últimos 12 meses, a rentabilidade anual, que aconteceu nos últimos 5 anos, e também as despesas que são debitadas do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. Então essas três informações, rentabilidade mensal, anual e as despesas, elas têm que constar aqui de forma periódica na demonstração do fundo. Lembrando que a mensal ela vai ter que apresentar os últimos 12 meses e a anual ela vai ter que apresentar os últimos 5. Esse documento também traz exemplo para comparar os custos e benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos, além de simulação de despesas para observar o seu efeito em períodos mais longos de investimento sobre diversos tipos de fundos. Cabe ao administrador divulgar em destaque no seu site a demonstração do fundo em 2 datas, tá? Relativo aos 12 meses que terminam em 31 de dezembro até o último dia útil de fevereiro de cada ano. Então tem uma carenciazinha ali para ele publicar isso daqui no site dele, em 2 meses, tá? Até o último dia útil de fevereiro. Então, em relação ao ano passado, que terminou em 31 de dezembro, ele tem até o final de fevereiro para colocar isso lá no site dele. E relativo aos 12 meses que terminam em 30 de junho, até o último dia útil de agosto de cada ano. De novo aí, uma carência de 2 meses para ele conseguir publicar. E assim a gente termina então. Achei que tinha mais slide, mas não. Terminamos aí os instrumentos de divulgação e a gente volta na próxima aula. Até!